Queridos irmãos e irmãs, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Eu sou o professor Fábio Henrique, da equipe 3 de gravação do programa EBD em Síntese Podcast, e estou aqui com o professor Joseone Silva para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical deste primeiro trimestre do ano de 2024. Professor Joseone, a paz do Senhor. Pai Senhor, Pastor Fábio, Pai Senhor a todos os ouvintes, professores, alunos, que Deus nos abençoe grandemente neste dia, nessa lição maravilhosa que tem como título A Missão da Igreja de Cristo. É verdade. Muito bem, meus irmãos, estamos já na lição de número 5, lição esta que será estudada no dia 4 de fevereiro de 2024 em todas as nossas congregações. O título da lição de hoje é A Missão da Igreja de Cristo. Lembrando que neste trimestre estamos estudando sobre eclesiologia, várias lições que falam a respeito da origem, da natureza, da missão, do propósito, das ordenanças da igreja, tudo sobre a igreja. O textuário da nossa lição de hoje se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, que diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Professor Joseone, a verdade prática da nossa lição é aquele resumo da lição. O que é que diz a nossa verdade prática? A verdade prática, ela tem um significado maravilhoso que trata da nossa comunhão. Como o sal fora do saleiro cumpre uma função de salgar, assim a igreja, quando adora e disciplina, testemunha das insondáveis riquezas de Cristo. Amém. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Marcos, capítulo 16, versículos 14 a 20, e em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 a 47. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, nós, nesta lição de hoje, objetivamos três coisas. Primeiro, refletir sobre a principal missão da Igreja de Cristo na Terra, aprofundar o entendimento sobre a adoração a Deus e a edificação mútua como atos contínuos. E terceiro, pensar a comunhão fraternal e a atuação social como marca de uma igreja cristã genuína. Professor Joseone, quais são as suas considerações introdutórias em relação a esta lição que trata sobre a missão da igreja? Amém, Pastor Fábio. Lembrando que nossa palavra-chave é a grande comissão. Então, nesta lição, nós vamos analisar e estudar a missão da Igreja de Cristo. Então, nesse momento, nós vamos analisar os aspectos fundamentais da prática cristã, né? Focalizando especialmente na pregação, instrução, adoração, edificação e bem como a comunhão e a socialização de todos na prática cristã. É verdade. Muitas vezes, alguns irmãos, quando falam em grande comissão, que é, vamos dizer assim, a palavra-chave aqui da nossa lição de hoje, muitos pensam somente em evangelização. A evangelização, a pregação, a proclamação do evangelho é apenas um aspecto da grande comissão, mas a grande comissão é muito mais ampla, envolvendo não somente pregação, mas também discipulado, adoração, edificação, comunhão, socialização, conforme nós vamos ver na lição de hoje. O tópico 1 da nossa lição, que fala sobre pregação e instrução. Então, um dos aspectos da missão da igreja é a de proclamar o evangelho, de pregar o evangelho. E Jesus, após ressuscitar, ele falou aos seus discípulos em Marcos 16 e 15: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Tem que pregar o evangelho. Alguns acham que, mas o importante é dar bom testemunho, o importante é pregar com a sua própria vida. Não, não é bem assim. Claro que é importante pregar com bom testemunho, com a própria vida, mas isso não tira de nós a responsabilidade de pregar
né, com palavras, né, de falar, de proclamar, de anunciar o evangelho. 1 Coríntios 1:21, Paulo disse: aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, né? Então tem que ter a pregação, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra é de Deus. Então tem que ter esse aspecto de anunciação do evangelho. Jesus, depois que ressuscitou, lá em Lucas 24:47, ele mandou que seus discípulos pregassem em seu nome o arrependimento para a remissão de pecados em todas as nações, começando em Jerusalém. Então, existe uma ordem para pregar, existe uma ordem para ir, né? Jesus, após ressuscitar, segundo João, segundo o Evangelho que escreveu João, capítulo 20, versículo 21, Jesus aparece aos seus discípulos e diz: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. Então, professor Joseone, é fundamental que a igreja pregue, que anuncie a palavra de Deus. Mas o nosso comentarista aqui, ele chama atenção para um aspecto importante, que é o objeto da pregação. Vamos pregar o quê? O objeto da pregação, isso a gente vê nos cristãos primitivos, que lá em Atos capítulo 5 versículo 42, eles não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus Cristo. Eu estou usando a versão novamente atualizada, e quando nós utilizamos ao meio da revista corrigida, esse texto de anunciar é pregar, que dá o termo de evangelismo, né, no termo grego. Então, eu tenho três aspectos aqui, que é o evangelho, a evangelização e o evangelismo. Então, são três objetos aqui bastante importantes. Lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15, se entendemos a importância evangelizadora que a igreja faz e compreendendo o seu significado, é um sentido bem simples, que é definido como boas novas, que é a salvação de Cristo, né? Então, em outras palavras, o evangelho é o conteúdo da revelação de Deus em Jesus Cristo como Salvador e Senhor de todas as criaturas que aceita. Isso é o evangelho levado às boas novas. Então, isto é o objeto da pregação. E já na evangelização, lá em Mateus capítulo 28, verso 19 ao 20, que trata da grande comissão, ele apresenta um imperativo ali evangelístico de Cristo para a sua igreja, no sentido de ir mover as pessoas ao encontro de comunicar uma mensagem salvífica que é do evangelho. Então, pegar desse termo. E o evangelismo, ele possui um caráter técnico, né, que propõe ensinar o cristão a cumprir de modo eficaz a tarefa da evangelização, que é o objeto da pregação. Isso, o objeto da pregação é o evangelho, mas não qualquer evangelho, mas o evangelho de Jesus Cristo. E podemos aprender com o próprio Jesus, porque quando Jesus começou o seu ministério, de acordo com Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15, diz a Bíblia que depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o evangelho de Deus, né? Ele pregava o evangelho de Deus e dizia: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creia no evangelho. Então, o objeto da pregação é o evangelho, e o evangelho fala de Jesus Cristo, que veio morrer por nossos pecados e nos dá a salvação, o perdão de pecados, né? Então, este é o assunto e a pessoa central, o tema central do Evangelho é Jesus Cristo. Atos capítulo 8, versículo 5, a Bíblia diz que Filipe desceu à cidade de Samaria e ali anunciava a Cristo, né? Ele falava a Cristo. Então, Jesus é essa boa nova, é o Evangelho. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. No tópico 1.3 da nossa lição, fala da questão de discipular os convertidos. Então, professor Joseone, um aspecto importante da grande comissão é a evangelização ou ação de pregar o evangelho de Jesus Cristo, mas depois que as pessoas se convertem a Cristo, a igreja tem que transformar esses novos convertidos em
discípulos de Jesus, não é discípulos, isso? isso mesmo, pastor Fábio. É tanto que o autor ele coloca esse termo discipular, que o verbo ele aparece apenas 4 vezes, mas quando você usa a Almeida atualizada, você vê este termo 6 vezes, né, do termo martateu, que é usado em efeito, fazer discípulos, a era dos discípulos, discípulos. Lá em Mateus capítulo 27, 23, verso 27, aliás, capítulo 27 e versículo 57. Caindo à tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Olha só, foi ensinado, a pregação chegou até ele, no sentido de alguém que instruiu, alguém treinou para alguma coisa, né? Isso foi designado naquela grande comissão e de ensinar de todas as nações, né? Então Jesus ele mostra que a igreja não é formada apenas por crentes, ela é formada por discípulos. Então esse termo que nós usamos para discipular, para treinar, para educar as pessoas, tem como objetivo de estar na igreja local, certo? Só de estar na igreja local, como o autor diz, não é sinônimo de ser discípulo, né? Então, o discípulo ele é inspirado por Jesus Cristo e é capacitado a produzir e compartilhar o que aprendeu. Então, ele aprendeu de quem? Do próprio Senhor, Jesus Cristo e Nazaré. E o mais interessante é que lá em Mateus capítulo 13, versículo 52, ele usa o termo também para um escriba. Diz assim: então lhe disse, por isso todo escriba versado, na nossa versão, a atualizada diz versado, ou seja, todo aquele que é discipulado, todo aquele que é treinado, todo aquele que foi instruído, ele é capaz de produzir aquilo que ele aprendeu, certo? E viver por meio de Jesus Cristo. Então ele usa esse termo aqui. É verdade. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, Jesus vem arrebatar discípulos e não crentes, porque todo mundo é crente, até os demônios creem e estremecem. Então, Jesus vem arrebatar discípulos. Discípulo é aquele que aprende com o Mestre Jesus Cristo e pratica aquilo que aprendeu. Mateus capítulo 18, versículo 19 e 20, quando fala do ide imperativo de fazer discípulos, a Bíblia diz, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Algumas versões diz, ensinai todas as nações. Mas o termo ensinar é fazer discípulos. E como se faz discípulo? Jesus disse, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. Então, resumindo esse tópico 1 da nossa lição, a igreja fundada por Cristo tem um propósito de abençoar o mundo por meio da pregação do evangelho e do discipulado em palavras e ações. O tópico 2 da nossa lição fala sobre adoração e edificação. A igreja é uma comunidade de adoradores, né? E no contexto bíblico, a adoração significa dar a glória que é devida somente a Deus. A Bíblia diz: só ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. A adoração tem a ver com o nosso serviço a Deus. Não é algo que se faz apenas no momento do culto público ou privativamente, tem a ver com a nossa maneira de ser, agir e viver. Né? Adoração é viver a vida para Deus. É interessante nós entendermos isso. O crente adora a Deus não é somente naquele momento do louvor lá na congregação, mas a nossa vida é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, conforme Romanos 12, 1, né? Paulo diz que devemos apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, nós adoramos a Deus, cultuamos a Deus, servimos a Deus 24 horas por dia. Então, professor Joseone, a igreja é esta comunidade adoradora. Devemos adorar a Deus não somente individualmente, mas também coletivamente, a adoração coletiva, porque o Espírito Santo, ele habita não somente dentro de cada indivíduo, discípulo de Cristo, mas também ele habita na coletividade, na igreja. Isso mesmo, pastor Fábio.
É um sentido de um serviço prestado a Deus de forma consciente e integral, né? Tanto que ele fala de uma comunidade adoradora. Então, adorar é um ato da gente fazer rendição a Deus, é um ato da gente ser sublime, o ato de serviço a Deus, e também adorar a Deus requer muita reverência, como você já bem citou, que é o vosso culto racional. Então, nas línguas bíblicas, no sentido do termo de adoração, que o autor coloca aqui, nosso culto de latreia, adoração é chegar-se a Deus de modo reverente, submisso, agradecido, a fim de guiá-lo, né? Adorar em total rendição, gratidão, exaltação jubilosa. No salmista, no Salmo 95, versículo 6, ele diz assim: Venham, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor, que criou todas as coisas. Quando a gente lê também em 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 30, ele vai citar lá do rei Ezequias que eles mandaram os chefes levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi, com o salmo de Asaf, e eles fizessem com alegria e inclinassem e adorassem a Deus. Então, isto é um ato de rendição a Deus. Adorar também é um ato sublime de serviço a Deus. Então, servir a Deus tem relação a gente estar diretamente adorando a Deus, o serviço que fazemos para Deus por meio do amor, gratidão e sempre estimulado pelo Espírito Santo, né? Então, na verdade, o seu Shedd, ele disse que o Senhor ele reivindica totalmente o serviço dos seres que ele resgatou e deu vida. Olha só, resgatou, ele usa o termo plural como uma comunidade. E adorar a Deus requer muita reverência, que Deus é infinitamente sublime, majestade, poder, santidade, bondade, amor, alegria. E podemos ver isso também na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 28 e 29, né? Que diz assim: a igreja tinha paz de toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando e caminhando no temor do Senhor, consolo no Espírito Santo. É maravilhoso como a gente mostra essa rendição a Deus, um ato de estarmos adorando, sendo submisso, recebendo um reino inabalável, recebendo graça e servindo a Deus de modo agradável, com reverência e com temor, ao qual o escritor aos Hebreus ele mencionou. É verdade. Jesus disse à mulher samaritana: Deus é espírito e ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. No tópico 2.2 da nossa lição, diz que a igreja, além de ser uma comunidade proclamadora e adoradora, também é uma comunidade edificadora. Uma pessoa, quando se converte a Cristo, ela é comparada a um bebê espiritual, né? Um bebê espiritual. A Bíblia diz que o apóstolo Pedro falou, como meninos recém-nascidos, desejai afetuosamente o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Pedro, no final da sua epístola, diz, né, que devemos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o novo convertido, agora discípulo de Cristo, ele se insere na igreja, se insere na comunidade de adoradores, na comunidade de proclamadores, se insere na igreja e vai aprender uns com os outros, vai praticar a comunhão dos santos, vai servir uns aos outros em amor, e o ato congregacional de convivência no meio da congregação vai fazer com que essa pessoa tenha acesso ao ensinamento da palavra de Deus, vai fazer com que essa pessoa conviva umas com as outras e estimule umas às outras em amor. E Deus colocou na igreja, conforme Efésios capítulo 4, versículo 11, Deus deu à igreja uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E segundo Efésios 4 e 12, ele colocou essas lideranças na igreja com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação da
igreja. Então, todas essas atividades de ensino, de discipulado, do ato congregacional, da vivência em comunidade, vai contribuir para a edificação do corpo de Cristo. A igreja tem essa necessidade de crescer espiritualmente, e o Novo Testamento tem muito essa preocupação de mostrar a importância da edificação. E aqui eu quero chamar a atenção para o capítulo 14 de Primeira aos Coríntios, onde o apóstolo Paulo ele enfatiza muito essa questão da edificação da igreja. Ele fala que a profecia é fundamental para a edificação da igreja, que as línguas estranhas edificam o indivíduo, mas a profecia e a interpretação de línguas, ela edifica a igreja, né? Ele fala muito da necessidade de usarmos os dons espirituais para a edificação da igreja. 1 Coríntios 14, 26, ele diz: Meus irmãos, vocês, quando estiverem reunidos, um tem salmo, outro tem ensino, outro tem revelação, outro tem línguas, outro fala em línguas e ainda outro faz a interpretação. Que tudo seja feito para edificação. Então, tudo que a igreja fizer, tudo que fizermos na igreja, na casa do Senhor, deve ter esse objetivo de edificar a igreja, de edificar uns aos outros. O apóstolo Paulo exorta os crentes a buscarem a edificar uns aos outros. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Daí a necessidade deste novo convertido e agora discípulo de Cristo, e todos nós somos discípulos de Cristo, há uma necessidade de termos uma vida comunitária na casa do Senhor, na igreja, na comunidade de fiéis, aprendendo uns com os outros, edificando-nos mutuamente e assim recebendo o ensinamento da palavra de Deus. Professor Josione, no tópico 3 da nossa lição, diz que uma das funções ou missões da igreja é a comunhão e socialização. Isso mesmo. Primeiro subtópico, ele fala a fé na esfera fraternal. Ele vai usar o termo koinonia, né? Que o sentido dessa palavra no Novo Testamento, ele vai além, muito além de uma associação de pessoas, de agremiação, ou até companheirismo, partidarismo. Vai falar de uma comunhão sincera, certo? Que é tratada nas Escrituras, como a gente vimos lá no textual da nossa lição, em Atos 12, 42, que vai falar de uma forma que, além deles ter comunhão, eles partiam pão, ele tinha esses desejos de desfrutar a salvação em Cristo. Quando a gente vê a carta aos Filipenses, mostra a alegria que os irmãos tinham em estar em comunhão uns com os outros, em estar em comunhão com o Espírito Santo, em estar em comunhão com a fé. E quando a gente lê a carta 1 João, capítulo 1, versículo 3, vai mostrar também isso, que ele diz que o que vimos, ouvimos, anunciamos a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então, eles queriam demonstrar esse amor fraternal. Na igreja primitiva, a comunhão era os pilares essenciais da igreja, esse apego, essa fraternidade, que vai além, muito além dos tipos de interação, parceria. Então, assim, para os cristãos, viver em comunhão é um imperativo, que lá em João também 1,7 ele destaca essa maravilha. Então, a ausência de comunhão, ela entre os cristãos, ela compromete toda a solidez de uma igreja que vimos aqui agora, que a igreja ela tem que ser edificada. Então, se eu não tiver essa comunhão, não tiver esse amor fraternal, eu vou comprometer essa questão solidária. Então, a igreja, ela é uma verdadeira e evidencia isso que não pode deixar de existir nos seus membros, né? Isso não é uma coisa isolada. O próprio Cristo, a igreja primitiva, ele ensinava isso, a comunhão, partir do pão, nas orações, tendo cuidado uns com os outros, como você citou em 1 Tessalonicenses 11, capítulo 5, versículo 11, ele vai mostrar
esse apego uns com os outros, esse amor fraterno. Quando a gente vê a carta aos Filemon, ele mostra mais e mais ainda isso, que o seu dono de escravo não receba mais Onésimo como escravo, agora receba com amor fraterno, como irmão em Cristo. Então, isto é maravilhoso para uma igreja mostrar esta solidez. Verdade. Nós, irmãos, aqui no Ocidente, principalmente nesses últimos tempos, nessa era contemporânea, pós-moderna, enfatizamos bastante o individualismo, só que a visão bíblica para a igreja é uma visão comunitária, é uma visão comunitária de nós vivermos a nossa fé nessa esfera pública, comunitária da igreja. Evidentemente que cada um de nós temos a nossa adoração individual, servimos a Deus, mas a Bíblia diz que todos os mandamentos se resumem em dois: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, além dessa dimensão vertical de amar a Deus, também temos essa dimensão horizontal de amar o próximo como a si mesmo. Então, há uma necessidade de imitarmos a igreja primitiva de Jerusalém, que em Atos 2:42 diz que eles perseveravam na comunhão. Comunhão fala de vida comum, de partilha, fala de convivência comunitária, né? Perseverar ali é continuar firme, né? Em 1 João 1:7 diz que se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. E essa comunhão faz com que a igreja viva em unidade, apesar da diversidade. Nós somos membros do corpo de Cristo, membros da igreja, a igreja é comparada a um corpo, e cada um de nós somos membros deste corpo, e os membros do corpo são diferentes entre si, não para se afastarem, mas para se complementarem, para se juntarem e se complementarem numa unidade fraterna. Assim como existe uma unidade fraterna entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo na Trindade, conforme o professor Joseone já leu aqui em 1 João 1:3, existe também e deve existir também uma comunhão, uma unidade fraterna entre os discípulos de Cristo. João 17:21, Jesus, na oração sacerdotal, ele estava orando ao Pai dizendo, a fim de que todos sejam um. O desejo de Jesus, ele orou ao Pai para que a sua igreja fosse una, para que os seus discípulos fossem um, para que todos sejam um. E ele diz, e como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Não pode, meu querido irmão, minha querida irmã, haver comunhão com Deus se não tivermos também comunhão com os irmãos. A gente não pode apenas querer desenvolver a dimensão vertical da nossa fé de amor a Deus, se também a gente não pratica o amor ao próximo como a nós mesmos. Então, o comentarista aqui, no final do tópico 3.2, ele diz que devemos nos esforçar por manter a comunhão cristã em nossas igrejas locais, né? Devemos nos esforçar para buscar a paz, para manter a unidade, mesmo na diversidade. Vamos estar juntos, vamos estar unidos, vamos desenvolver uma vida comunitária em comum, em função daquilo que nos une, que é muito maior e muito mais importante do que aquilo que é diferente entre nós. Então, temos que aprender isso na palavra de Deus. E, por fim, professor Joseone, tópico 3.3 da nossa lição, é a questão da fé na esfera pública, na esfera social. Amém. Não deixa também de ser um amor fraterno, né? Como a gente lê Romanos 12:10, ele diz: amar-vos uns aos outros cordialmente, né? Com amor fraterno, preferindo em honra uns aos outros, ou seja, não dê honra a você, você dê honra ao seu irmão. E quando a gente lê 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 9, ele diz o seguinte:
Eu acho interessante esse texto que ele diz aí, no tocante ao amor fraterno, não há necessidade de que eu vos escreva. Portanto, vós mesmos já estáis por Deus instruídos. Ou seja, só de aceitar a Cristo já é para a gente estar unido nesse amor fraterno. E na a fé na esfera social, é interessante que os símbolos da igreja é serviço social e ação social. Então, destaca aqui esses dois pilares, que é serviço social, ele socorre as pessoas nas ruas, necessidades, tem atividades filantrópicas, procura atender os indivíduos, famílias, grupos, e temos obras de caridade. Já na ação social, ela elimina as causas que as pessoas têm mais necessidade, né? Atividades também públicas e políticas econômicas, também procura transformar as estruturas de uma sociedade para buscar a justiça social e trazer a paz social, né? Então, a ação sociais, ela busca eliminar todas as necessidades, né? Que é atender o pobre em sua necessidade, que é um preceito bíblico, isso a gente podemos ver lá em Levítico, capítulo 23, versículo 22. Então, a missão assistencial da igreja no mundo é a continuação da obra iniciada pelo Senhor Jesus, né? Assim como o Senhor, ele jamais se esqueceu dos pobres, a igreja jamais pode desprezar isso. Então, o imperativo da grande comissão inclui, primeiro ponto, a essência da mensagem do evangelho e o entendimento, o atendimento às pessoas necessitadas. No Antigo Testamento a gente já via isso, existem muitas referências. No Novo Testamento, isso inclui muito mais ainda, né? Que inclui pobre, enfermo, deficiente físico, crianças, idosos, desempregados, desobrigados. Então, tudo isso aí no Novo Testamento ele mostra esta relação. E neste ponto, e era que os discípulos faziam tudo isso. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na solidariedade, que era no partir do pão, e na oração, que era a preservação dos santos. Então, isso mostra uma comunhão e uma socialização da igreja primitiva que hoje deve ser um exemplo. Então, havia uma assídua participação nas orações da igreja, né? Porque os crentes estavam sempre unidos no mesmo propósito, que era o amor, fé no Espírito Santo. E lá em Romanos 13:9 Paulo diz, ó, você não rouba, você não adultera, não esforça o testemunho, mas tudo isso está resumido em um só mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. É isso. A Bíblia diz que os pobres sempre tereis convosco, ou seja, sempre no nosso dia a dia vamos conviver com pessoas pobres e necessitadas que precisam da nossa ajuda. E a Bíblia diz que devemos fazer o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Se fizermos uma estatística da condição social dos nossos membros e congregados, né, que se reúnem conosco nas nossas igrejas e congregações, nós vamos ver que uma grande parte dos nossos membros e congregados são pessoas carentes, são pessoas que precisam de uma atenção, que têm uma vulnerabilidade social maior, até mesmo porque é mais fácil os pobres aceitarem o evangelho do que os ricos. Então, sempre a gente vai ter essa necessidade de ajudar os pobres na nossa igreja. Romanos capítulo 12, versículo 13, a Bíblia diz: ajudem a suprir as necessidades dos santos. Ou seja, vai ter santos na nossa congregação, vai ter crentes fiéis na nossa congregação que vão estar passando necessidade e nós precisamos ser sensíveis a essas necessidades e ajudar a suprir as necessidades dos santos, né? Porque se a gente não ajudar aqueles com quem convivemos no dia a dia e sabemos e conhecemos de fato a sua realidade de carência, como é que nós vamos ajudar outros que estão longe se não temos a capacidade de ajudar aqueles que estão perto e sabemos da sua necessidade? Essa dimensão social do evangelho foi muito considerada na igreja primitiva. Os apóstolos de Jerusalém, eles orientaram a Paulo, deram a bênção para que Paulo fosse pregar o evangelho aos gentios, mas Gálatas 2:10 diz que
os apóstolos em Jerusalém recomendaram a Paulo para que ele se lembrasse dos pobres. E Paulo diz que ele se esforçou por fazer isso. Inclusive, em dois capítulos, né, capítulo 8 e capítulo 9 de segunda aos Coríntios, o apóstolo Paulo fala, né, de uma arrecadação de recursos, de donativos em favor dos irmãos pobres das igrejas da Judéia. Então, essa dimensão social do evangelho, ela é muito importante. Não se trata apenas de matar a fome dos pobres, deixando-os vazios de Deus. Devemos evitar esses extremos. Há alguns que acham que a missão da igreja consiste apenas de ajudar os pobres e necessitados, a ajudar a reduzir as desigualdades sociais. E outros vai para outros extremos e acham que a missão da igreja só consiste em pregar o evangelho e doutrinar a igreja e que a gente não precisa se envolver com essas coisas. Mas quando a gente olha para o Novo Testamento, para a igreja primitiva, para o modelo de missões praticado pelo apóstolo Paulo, nós vamos ver que ele tinha um exercício da fé cristã em forma integral, cuidando do corpo, da alma e do espírito. Como diz o nosso comentarista, a igreja, portanto, não pode exercer sua fé da maneira bíblica, esquecendo dos mais carentes ou mais pobres, né? O apóstolo Tiago, na sua epístola, capítulo 2, versículos 15 e 16, ele alerta sobre esta necessidade que temos de ajudar. Então, ele diz: se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhes disser: vão em paz, trate de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Então, ele questionou que a fé sem as obras é morta. Então, professor José One, esta lição de hoje, partindo já para as considerações finais, ela tratou de todo esse aspecto da missão da igreja, que envolve pregação, discipulado, adoração, edificação, comunhão e socialização. Nós vimos que a Igreja de Cristo ela tem uma missão aqui na Terra, né? Como ela foi chamada, como a gente vimos na verdade prática, para ser sal e luz. Então, como sal, ela vai preservar e como luz, ela vai iluminar através da mensagem do Evangelho uma sociedade corrompida pelo pecado que vai resplandecer essa luz na Terra. Então, a Igreja tem essa missão de preservar, de ajudar e de fazer todas essas obras que a gente viu no decorrer da lição, e para isso que ela tem que cumprir, e para isso ela foi chamada, para produzir discípulos e transformá-los em verdadeiros adoradores. Amém, meus irmãos. Chegamos ao final de mais um programa EBD em Síntese Podcast. Agradecemos a Deus pela realização de mais um programa. Agradecemos ao DENEC, Departamento de Ensino e Educação Cristã da Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte, pela oportunidade que temos de servir a vocês por meio do programa EBD em Síntese Podcast. Continue nos acompanhando semanalmente. E não se esqueça, este programa e nenhum outro substitui a aula presencial que nós vamos participar no próximo domingo na Escola Bíblica Dominical, lá na nossa congregação. Professor Joseone, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela companhia, pela interação em mais um programa, e obrigado a todos, e até o próximo programa, se Deus quiser. Amém. Amém. Paz do Senhor. Amém.